Meus irmãos, a igreja e a disciplina. Qual é o objetivo da disciplina? Pode me dizer? Alguém pode me dizer qual é o objetivo da disciplina? Por que se disciplina alguém na igreja? Por que existe esse foco, esta expressão, fulano de tal foi disciplinado? Será que há necessidade disto? Deus não é amor? Como é que Deus é amor e ainda se disciplina as pessoas? Como é? A disciplina, ela tem um objetivo. A disciplina, ela tem o objetivo de corrigir o faltoso. Corrigir, porque ninguém é disciplinado se ele está tudo legal. Na minha turma tinha um cidadão, o número dele era 101. O 101 foi o elemento, isso na vida militar. E o 101 foi o elemento mais de passo errado que eu já vi, porque o sargento estava dando a ordem unida na gente e dizia: acerta o passo, 101. Corrija o passo, 101. Era de constante esse negócio. Pá, todo mundo marchando, vai. 101, acerta o passo. Então, a disciplina visa corrigir alguém que está com o passo errado, que precisa ser corrigido. A nossa igreja, a Assembleia de Deus dos idos de 60, a Assembleia dos Deus dos idos de 70, a Assembleia de Deus dos idos de 80, era uma igreja pequena no sentido numérico comparado com o que é hoje. Mas diante da época, ainda era um bom número, um volumoso número. Éramos uma igreja onde se entendia mais a necessidade da correção, havia mais temor, e nós éramos uma igreja quase que única na doutrina pentecostal. E o crente que era crente pentecostal, mas não deixava a igreja de jeito nenhum. Acontecesse o que acontecesse, pode procurar esses crentes mais, eu não digo mais antigos não, mais idosos. Ele sabe exatamente o que eu estou dizendo. Havia um cuidado grande e ninguém deixava a igreja. Hoje a coisa está séria porque tem igreja hoje para todo gosto, todo gosto. Você quem diz, como é que diz? Ao gosto do freguês. Pastor Rocinaldo, pode ser ao gosto do freguês, mas a pergunta é: vai morar com Jesus no céu? Aí está o questionamento. Então, queridos, por quê? Cuidado para não ser vingativo, não queremos ser vingativo, não existe esse sentimento ou esse espírito de vingança. Agora, nós temos um Deus cuidadoso e zeloso. O que é certo e o que não está certo, não está certo. Não existe doutrina para as pessoas pobres e doutrina diferente para as pessoas de algum recurso. A palavra, ela corta direto. Como diz aquele irmão cantor na sua música compondo, corta para lá e corta para cá. A mensagem que vai para o membro vem para o pastor. A mensagem que cabe ao pastor, cabe ao membro.
Não é porque é pastor, não é o título que lhe dá imunidade, que lhe dá isenção. Todos temos que estar correto diante de Deus. Amém? Todos. Essa acepção ou essa divergência são os seres humanos, as pessoas humanas que fazem. Deus não. Deus não tem, na linguagem militar, chama-se os cafiados. Deus não tem cafiado. Aliás, diz na linguagem civil que Deus não tem neto. Todos são filhos. Glória ao nome maravilhoso de Jesus. Filhos. Então veja bem, o que é que diz aí em Hebreus capítulo 12? Vamos ler. Hebreus capítulo 12. O versículo é o versículo 5. 5 até o versículo 10. Diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? É uma pergunta. Qual é o filho que o pai deseja que ele seja correto e não corrija para que ele realmente tenha as qualidades que são necessárias como filho? Diz ainda o texto: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O filho aceita a disciplina. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, todos nós, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Uma outra pergunta. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para conosco, para o nosso proveito, para sermos participante da sua santidade. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Então, meus queridos, hoje as pessoas têm dificuldade de aceitar a disciplina. Existe, como ele, existe outros. Tem um pregador mundial muito famoso, quando ele foi corrigido, quando ele foi disciplinado, ele estava pregando em 111 países do mundo. Ele tinha programa de televisão em 111 países do mundo. O pregador chama-se Jimmy Swaggart. Aqui mesmo no Brasil, foram inúmeros. Falhou e foi encontrado na falha, no erro. A igreja não tinha, pelo fato de ser um grande pregador e de ter o seu nome destacado no mundo todo, a igreja jamais, por causa disto, ia fechar os olhos e dizer: não vamos corrigir essa nossa expressão mundial que nós temos. Não. A igreja se reuniu, a sua diretiva nacional se reuniu e aplicou a punição, a correção. Até certo ponto, pelo o status que tinha o pregador, até certo ponto branda. 2 anos de interrupção ministerial. Durante 2 anos,
Jimmy Swaggart não podia usar a televisão, o púlpito, para pregar como fazia antes. No primeiro momento, no primeiro estágio, ele acatou. E aqui é quando o crente precisa ser crente para ir para o céu. E existe a diferença para ser crente para dar satisfação à sociedade. Ser crente para dar satisfação à família. Ser crente para outra, ou crente com disposição de ir para o céu. Eu sei que não é fácil, eu não estou falando de uma receita fácil. Você ter todo o destaque, ter todo o conhecimento, dirigente de uma igreja e tudo mais, e de repente, mas de que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. A pessoa errou, não tem que se queixar do seu próprio erro. Por que a igreja fez isso comigo? A igreja cumpriu o seu papel. A igreja atuou cumprindo o seu dever. Agora, cabe ao cidadão reconhecer, e tem uma coisa, aqueles que têm reconhecido, Jimmy Swaggart aguentou aí uns 2 meses. Não falta igreja hoje para apoiar quem se desmantela, viu, gente? Não falta. O que mais tem hoje são ministério, permita usar a expressão grosseira, mas permita usar esses ministérios de fundo de quintal, viu? Para receber, para acolher, para dar uma cobertura. Ei! Não é esfregado de cabeça nem oração que resolve o problema, não. A Bíblia diz: quem confessa seu pecado e deixa. Existe misericórdia? Existe. Misericórdia existe. Mas a misericórdia existe para quem quer misericórdia. Eu sei que não é fácil. Não estou falando aqui de receita fácil, mas ela é indispensável. A disciplina visa corrigir e levantar o faltoso. Aí, no Antigo Testamento, irmão, Moisés, no Antigo Testamento, em Números, estabeleceu, pode ler o Antigo Testamento, pode ler os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de o Pentateuco. Está lá todas as regras, tem regras, conduta, instruções, disciplina para o judeu em casa, para o judeu na cidade, para o judeu em viagem, para o judeu em paz, para o judeu em guerra, para negócios, para a vida amorosa, para a vida doméstica. Tudo isso existe regras. Desobedeceu, não tem para onde, irmão. Deus deu a Adão uma das melhores oportunidades. Entregou a Adão um jardim com tudo. Aqui você tem o que comer do que quiser. Agora, só tem uma observação: da árvore da ciência do bem e do mal e da árvore da vida não pode comer. Porque na hora que comer, o que tem? Morre. Comeu, morre. Quer morrer? Coma, mas morre. Existe, queridos. A regra não mudou. Esse Deus de amor, esse Deus de perdão, esse Deus bom, esse Deus misericordioso, esse Deus amoroso, na hora que Adão pecou, ele disse: sai daqui, não lhe quero mais aqui onde lhe coloquei. Que é isso, Deus? Tu não é amoroso? Amoroso, mas ele não convive com o pecado. Aleluia! Não convive com o pecado. É quando o crente precisa entender. Tem crente que sabe, tem crente que entende, tem crente que compreende, sabe o que é certo, sabe o que é errado. Não precisa o pastor estar dizendo mais não. Ele já é um crente antigo, como dizia aquele irmão: já sou macaco velho. Tem muito macaco velho aí.
Meus amados irmãos, sabe, é consciente, mas enquanto der para ir camuflando, está aqui o texto. Se o teu irmão pecar contra ti, o que é que tem que fazer? Essa aqui é a forma. Esta é a forma. Se teu irmão pecar contra ti, o que é que tem? Vai a ele. Conversa você e ele. Pecado que ele pecou contra você. É você e ele. Irmão José, irmã Maria, irmã Teresa, irmão Miguel, irmão Rafael, seja qual for o nome. Rapaz, você fez isso, andou me destratando aí, você disse lá em tal lugar assim, assado. Nós precisamos. Eu não sou assim. Bota, não faça isso. Você andar falando de mim, não faça isso. Teu irmão pecou contra ti, ou então lhe acusou de alguma coisa. Viu, Jocelino? É assim, vai a você e ele. Diz a Bíblia, se ele te ouvir, o que é que tem? Ganhaste teu irmão. Não é para ficar, olha, você andou falando mal de mim, eu vou lhe perdoar, mas não quero negócio com você. Não, acabou, que é isso? Não tem nada, que é isso, amigo? Meu irmão falhou, é do ser humano, me dê um abraço, está perdoado, vamos viver a nossa vida cristã para a glória de Deus. Pronto. Mas o texto diz mais ainda, se não te ouvir, é a forma, os procedimentos. Os apóstolos receberam, eles tinham muita decência, mas também tinha muita ordem. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo precisa entender que nós aumentamos numericamente, mas não podemos, irmãos, avacalhar com a doutrina da igreja, com o ensinamento da igreja. Não podemos, não estou dizendo aqui, pastor Miranda agora prega que todo mundo tem que ser perfeito. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de pessoas que vieram do mundo. O texto diz que eles foram tirados para fora. Nós fomos tirados para fora do mundo. Chegamos aqui. Muitos de nós bebia cachaça, bebia cerveja, dançava forró, não é? Se prostituía, traía a mulher, traía a mãe. Era muito dos procedimentos nossos antes de conhecer Deus. Mas Deus nos resgatou, Deus nos chamou e nos transformou. E misericórdia de Deus, temos uma nova vida. Aleluia! Isto é a maior felicidade e o trunfo desta igreja. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Cadê aquele camarada cachaceiro e arruaceiro que vivia aqui, que morava aqui nessa rua? Aquele camarada morreu. Quem está aqui é um novo homem. Aleluia! Tratante, mal pagador, comprava fiado e não pagava. Crente, bota isso na tua cabeça, que tu tem, assim que tu me deixar de beber cachaça, agora vai ter que deixar a vida de enganar os outros. É do mesmo jeito. Tem que deixar. E o povo lá fora, não lê a Bíblia não. É o povo mais analfabeto de Bíblia, é o povo lá fora. Mas ele lê a nossa vida desde a hora que a gente sai de casa. Acompanha a gente. Ei, quando nós andamos no trânsito,
que damos uma olhada para um lado e outro e não viu ninguém, a gente avança o sinal, ele vê. Ele vê e diz, olha o crente cortando o sinal. Hein? Lá está lá, o pastor está lembrando que lá quando ele passa, está a propaganda da igreja. Está a propaganda da igreja, irmão, cortou o sinal, o irmão, meu Deus. Mas pastor, deixa de radicalismo, pastor. Não, meu irmão, isso não é radicalismo não, irmão. É porque nós não andamos pela verdade, pela certeza. Qual é a moral que vamos ter para ensinar as pessoas a andar correto, se o camarada vê que a gente está cortando o sinal, está fazendo uma coisa errada? O que acontece quando corta o sinal? Agora tem umas câmerazinhas, você recebe na sua casa a multa. Sabe o que é aquela multa? Sabe como é que ela se chama? Disciplina. O nome daquela multa chama-se disciplina. Rapaz, recebi uma multa de R$198. Meu amigo, aí não tem choro não. Você vai ter que pagar a disciplina. Vai ter que pagar a disciplina. Isso na lei natural humana. Hein? 7 pontinhos, mano. 7 pontinhos na carteira. Ei, pastor Laércio, só tem direito a 20. Perde 7, com três multinhas dessa, a carteira está vencida. Qual é a disciplina maior? Passar um ano sem dirigir. E agora? A gente tem que absorver as coisas certas. A igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja que ela precisa, ela necessita. Às vezes nós queremos ter o coração mais misericordioso do que Deus. Mas Deus não aceitou Adão ficar em pecado dentro do jardim. Queridos, a igreja de Corinto, irmão, era uma igreja cheia de complicações, muitas complicações. Sempre, mas Paulo recomendava a disciplina, a chamada disciplina corretiva. Sempre mostrava, ensinava que aqueles comportamentos deviam que ser exemplar. O que está faltando hoje na igreja evangélica brasileira é o comportamento exemplar. A igreja é grande, bonita, bota ela para cantar, canta bem, ela atua de maneira extraordinária em campanhas, grandes campanhas, mas quando chega no quesito testemunho, aí todo mundo, vai ter uma concentração de corais lá no teatro. Muito bem, maravilha. Vai ter um encontro de uma grande cruzada cheio de gente. Irmão, nós vamos fazer agora um mutirão para evangelização, para evangelizar a nossa rua. Camarada disse, eu vou evangelizar a minha rua, não. Ele não tem coragem, pastor Erineudo, ele não tem coragem de evangelizar lá na rua que ele mora. É porque o testemunho dele é bom? Esse era o grande trabalho da igreja antiga. A igreja saía. Quem era esse camarada? Rapaz, aquele camarada que comprava lá na mercearia do seu Guilherme. Esse camarada foi. Mas agora ele é novo crente. Compra e paga. É tão bonito, você chega numa cidade e o comerciante diz assim, quem foi? Foi fulano de tal? Diga a ele que aqui ele leva até o armazém todo. Quando ele dá isso, a gente se sente feliz.
Não, né, vamos até dizer que o camarada não faça na prática exatamente isso, mas ele diz logo: fulano de tal aqui leva o armazém todo. Porque aquele crente tem crédito perante aquele cidadão, fala de credibilidade. Isso é testemunho, e é isso que está faltando na igreja hoje, porque a igreja também deixou de corrigir. Como deixamos de corrigir, como merece, nós ficamos preocupados, porque hoje o que vale para a mídia, o que vale é número. Igreja forte é a igreja grande numericamente. Pastor Gideão se alistou para pastorear uma igreja. E quando ele se alistou para pastorear a igreja, Deus disse: levanta e vai, que eu vou te mostrar a igreja. Quando ele chegou lá, que olhou a igreja tinha 32 mil pessoas. Aí ele ficou feliz. Olha, quem é que não quer ser pastor de uma igreja de 32 mil? Ficou contente. Foi fazer a oração de agradecimento a Deus. Deus disse: Gideão, é muita gente, Gideão. Essa igreja está grande demais. Faça aí, pregue uma mensagem. O tema da sua mensagem: os covardes voltam. Tema da mensagem: covarde volte. O que aconteceu? Perdeu logo quanto? Perdeu logo 22 mil. Primeira pregação, 22 mil. Ei, camarada quer pastor que pregue bonito, quer enchendo o ego, dando tapinha nas costas. É isso que querem, mensagem chata, exigente, não serve. Meus queridos, deixa eu falar para vocês. A igreja de Corinto estava na situação do capítulo 6, versículo 22 e 23 de São Mateus. Cadê o irmão Hélio, evangelista? Leia aí, por favor, irmão Hélio. 6, 22 e 23 de São Mateus. A candeia do corpo são os olhos. Amém? Dá uma olhada para teu irmão, para tua irmã que está aí de lado e diz: como é que está a tua visão? Aleluia! Como é que está a tua visão? Ei, tem crente que não pode olhar certas coisas. E não podendo olhar, o que é que vai acontecer? Olha o que diz a Bíblia: não porei coisa imunda. Não porei coisa imunda. O que tem gente olhando coisa imunda. Ei, precisamos refletir muito. É melhor você entrar cego no céu do que ir com os dois olhos para o inferno. Se o teu olho te faz pecar, a Bíblia diz: arranca-o, joga fora. Melhor cego, mas chegar o encontro com Jesus, porque aquele cego, apesar de ser cego, ele enxergou Jesus melhor do que quem tinha olho. Glória a Deus. Querido, a igreja de Corinto era uma igreja que estava cheia de divisões.
desafiava a autoridade apostólica. A reputação da igreja estava má. Havia muitas coisas mundanas dentro da igreja, ao ponto, lá no capítulo 5 de 1 de Coríntios, não é? Encontramos lá um caso terrível de um enteado vivendo com a esposa do pai. Desse tipo, você está pensando que essas coisinhas desagradáveis é só da agora? Não, já vem de longe. Semente ruim vem de longe. Mas nós temos a necessidade de aplicar a disciplina. O objetivo é ganhar o faltoso. Meu irmão, eu nunca esqueci, eu tive um comandante na Marinha. Eu fui o municiador do Departamento de Administração da Marinha na minha época de marujo. Eu fui marujo. E nunca esqueci. Às vezes as pessoas chegavam, estava em contravenções, chegava, capitão de Mariguerra, João Borges Pereira é o nome daquele comandante. João Borges Pereira olhava assim para o marujo. E marujo, você, camarada, saiu, bebeu umas canas, deixou o fuzil encostado lá, foi-se embora. Quando o outro veio para render ele, encontrou só o fuzil. Então ele vai para o livro de contravenções. Roda o tempo todinho, o camarada um dia chega. Chegou lá, vai para a audiência com o comandante. Camarada sagaz, inteligente, comprava um presente bom para trazer para o comandante. Olha, gente, cuidado com esses presentes. Tem gente se enganando com presentes. Comprava o presente. Nunca pude esquecer, isso foi feito mais de uma vez. O camarada chegava todo errado, fugiu do serviço, deixou o fuzil abandonado, foi embora. É uma cadeia, no mínimo, de 10 dias de rigorosa. 10 dias de rigorosa. Essa é a disciplina. Ô, comandante, eu estive em Recife, lembrei do senhor e trouxe aqui, lá e vem. E o comandante escutando lá a justificativa do faltoso. E eu estou lá, do outro lado, porque era quem introduzia os elementos eu era assistente do comandante. Meu camarada trazia. Quando ele terminava de conversar, aí o comandante olhava para ele e disse: Marujo, é o seguinte, quero te agradecer pelo presente. Muito obrigado. Eu gosto muito desse presente que você me deu. É muito especial. Eu gosto muito. Muito obrigado. Você é um cara muito legal. Se lembra da gente quando está ausente, fazia aquele comentário. Agora, você cometeu uma infração. Então você está no livro de contravenções. Você vai sair daqui direto, escoltado para a cadeia. Você vai passar 10 dias sem ver o sol nascer. Ei! A disciplina, isso aqui, se você precisar sangue dessa veia, se o sangue prestar, eu posso tirar sangue para ajudar você. Mas isso aqui não, isso aqui tem que aplicar a palavra. Tem que aplicar, porque a correção só faz efeito se aplicar a palavra. De advertência pessoal, para que não cometa de novo. Em quarto lugar, ela é comunicada por escrito. Em quinto lugar, ela tem uma exortação, porque exortar é diferente de aconselhar. Depois ela é suspensiva. E quando não tem jeito, olha, um dos meus
maior sofrimento foi quando eu vi pela primeira vez um marinheiro ser excluído do quadro da Marinha Brasileira. Ele desobedeceu e cumpriu todas as etapas. O comandante aconselhou, o comandante suspendeu, e nada disso resolveu, até que excluiu. Hoje, na nossa igreja, é uma palavra quase que extinta, a chamada exclusão. Quase extinta, gente. Fulano tal foi excluído, era excluído. Era o estágio último, já o recurso não existente mais. Mas era excluído. Cortado do rol de membros. Tirado do rol de membros. Meus queridos, quem não aceita, como o caso de Jim Swaggart, não aceitou a exclusão, acabou-se, meu filho. Acabou-se. Eu acredito que Jim Swaggart podia ter se restaurado, se recuperado, hoje estaria no mundo de novo, pregando, porque Deus aceita quando a pessoa reconhece. O texto diz: quem confessa seu pecado e deixa. Não existe julgamento prévio porque fulano de tal pecou, errou, aplica a disciplina e espera que ele reconheça. Primeira coisa, eu tenho um exemplo bem vivo aqui nessa igreja de Mossoró. Teve um obreiro que errou, que pecou, foi aplicada a disciplina, ele cumpriu a disciplina que lhe for aplicada, cumpriu ali na risca. Depois de tudo, a igreja enviou ele de novo ao campo missionário, porque a pessoa reconheceu o seu erro, a sua falha, foi alcançado a misericórdia. Esse é o procedimento bíblico. A disciplina não é para matar ninguém. A disciplina não é para tirar ninguém da igreja. A disciplina não é para se ver livre de ninguém. Por isso que não pode ser aplicado vingativamente. Por que essas pessoas, primeira coisa que tem que fazer é abandonar o pecado? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10 e versículo 25, diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Já naquela época, tinha alguns que deixavam, que abandonavam a igreja. E hoje, não é mais, nem precisa aplicar disciplina. Basta o pastor olhar para o jeito. Rapaz, o pastor parece que não está gostando mais de mim não. Olha para mim, não fala direito. Aí, tem nada não, eu vou para outro lugar. Daí vai para outro lugar. Tem determinados pecados que dá escândalo. Tem pecado que dá escândalo, dá mau testemunho. Aí, o que diz 2 Timóteo? Aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 ao 14. É bem importante esse texto, muito importante esse texto. Vou fazer a leitura, vou já terminar. É impossível, esse tipo de assunto é tão importante, mas nós não temos como avançar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 14. Diz assim: o qual se deu a si mesmo, aqui é Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, escutem isso, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente,
e não segundo a tradição que nos recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvéssemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade para dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Olha lá, crente não pode andar desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmão, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta notai o tal, e não vos mistureis com eles. Olha lá, mandando a gente se apartar, para que se envergonhe.